A República da Guiné Equatorial, como oficialmente é conhecida a Guiné Equatorial, é um país de África Ocidental dividido em vários territórios descontínuos no Golfo da Guiné. Além do Gabão e São Tomé e Príncipe, a Guiné Equatorial tem fronteiras com Camarões e com a Nigéria. A capital do país é a cidade de Malabo, antigamente conhecida como Santa Isabel, mas está prevista a inauguração da Cidade da Paz no decorrer da década de 2020, uma cidade planejada para ser a futura capital. Estes são os fatos iniciais de muitos outros fatos curiosos sobre a nação que eu quero partilhar-te neste vídeo. Moza Geopolítica é um canal feito por um africano com o objetivo de mostrar tudo o que influencia o dia a dia das nações africanas. Se está a conhecer o nosso trabalho neste vídeo, por favor clique no botão inscrever-se e ative o sino para receber vídeos sempre que postarmos. A Guiné Equatorial é o único país da África que tem como língua oficial o espanhol, com cerca de 88% da população podendo falar, porque é o idioma do sistema de ensino do país, mas apenas cerca de 10 a 15% da população tem um alto nível de proficiência na língua. Os idiomas mais falados por lá é o Fangué, uma língua centro-africana falada por mais de 3 milhões de pessoas nos Camarões, Gabão, Guiné Equatorial e Congo, e o Pidgin inglês. Mas para fazer negócios e se beneficiar, a nação consegue se ajustar a outros idiomas para pertencer a algumas organizações ou ter acesso a outros mercados. Ora vejamos, desde 1998 o francês é a língua oficial da Guiné Equatorial. Isto porque a nação quis se juntar à Comunidade Econômica e Monetária da África Central pela circulação monetária franco-CFA. O francês foi adotado como língua oficial, embora na prática a sua utilização é muito pequena, e foi adotada a fim de pertencer à comunidade de estados de língua francesa, a francofonia, com os benefícios da abertura de mercados significativos. Já em 2010, o português foi oficializado como a terceira língua oficial da Guiné Equatorial, a fim de conseguir a adesão plena da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, CPLP. Na época, o país também pediu o apoio dos 8 países membros: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, para difundir o ensino da língua portuguesa no país, para a formação de profissionais e acolhimento dos seus alunos por parte dos países da comunidade lusófona. O pedido de adesão da CPLP por parte da Guiné Equatorial gerou muita controvérsia e críticas. Com isto, em junho de 2012, a CPLP recusou o pedido da Guiné Equatorial para ser aceite como membro de pleno direito desta comunidade, por causa de progressos insuficientes na introdução do português no país e as constantes violações dos direitos humanos no país, como por exemplo a pena de morte, que a comunidade exigia a sua abolição. No entanto, em 2014, na 10ª cimeira de CPLP em Dili, no Timor-Leste, através de um consenso, a Guiné Equatorial foi aceita como um membro pleno de direito. Nos bastidores deste processo, fala-se que Portugal era o principal membro que estava contra a entrada da Guiné Equatorial na comunidade. E ainda disse que o principal apoiante da adesão da nação era Angola. Nesta época, o governo da Guiné Equatorial disse que irá tomar medidas para a difusão da língua portuguesa no país, com a promoção do seu ensino nas escolas primárias, e também aprovou a criação de um centro de estudos multidisciplinares de expressão portuguesa, dedicados aos países da CPLP, cujo portas se abrirão ao público no ano escolar 2015. E ainda prometeu um novo Código Penal sem a pena de morte, que desde lá até a criação deste vídeo já se vão quase 8 anos de promessa. Desde a descoberta de grandes reservas de petróleo em 1996, que se tornou um dos maiores produtores do Subsaara, e a sua posterior exportação, tem contribuído para um aumento muito grande na receita do governo.
A partir de 2004, a Guiné Equatorial se tornou o terceiro maior produtor de petróleo da África subsaariana, tendo sua produção subido para 360 mil barris por dia, sendo que 2 anos antes produzia apenas 220 mil barris. Silvicultura, agricultura e pesca também são importantes componentes do Produto Interno Bruto. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, em 2021 a Guiné Equatorial encontrava-se na 30ª posição em termos do PIB e paridade de poder de compra, com um PIB avaliado em cerca de 34 bilhões e mais de 200 milhões de dólares. No entanto, a riqueza é atribuída de forma muito desigual e poucas das pessoas foram beneficiadas com as riquezas do petróleo. O país ocupava a 17ª posição em 2020 do Índice de Desenvolvimento Humano em países africanos, isto segundo a Organização das Nações Unidas, numa classificação de 53 países. O presidente da Guiné Equatorial é Teodoro Obiang Nguema Mbassoko, que está no poder desde 1979, após depor o seu tio, Francisco Maciel, num golpe militar. A revista Forbes o coloca como o 8º governante mais rico do mundo, apesar da população do seu país ser considerada uma das mais pobres do planeta, sendo que 70% da população vive abaixo da linha da pobreza. Enquanto o país é nominalmente uma democracia multipartidária, as eleições têm sido geralmente consideradas grandes farsas, e aqui estão alguns fatos. Em 1982, 1989, 1999, 2002 e 2009, ele foi eleito com mais de 97% da aprovação. Existem fatos que apontam que no ano de 2002 houve um círculo eleitoral que o elegeu com 103% de votações. De acordo com a Human Rights Watch, a ditadura do presidente Obiang tem usado o boom do petróleo para consolidar e enriquecer-se ainda mais à custa da população do país. Desde agosto de 1979, cerca de 12 tentativas de golpe de Estado mal sucedidos ocorreram. As tentativas de golpes eram frequentemente perpetradas por elites rivais em uma tentativa de aproveitar os recursos econômicos do Estado. De acordo com a March 2004 da BBC Profile, a política dentro do país é atualmente dominada por tensões entre filhos do Obiang, Teodoro Nguema Obiang Mangue e outros parentes próximos com posição do poder nas forças de segurança. Uma investigação do Senado dos Estados Unidos de 2004 no Bangu Rings, com sede em Washington, descobriu que a família do presidente Obiang tinha recebido enormes pagamentos das empresas de petróleo dos Estados Unidos, como a ExxonMobil e a Marada Hess. Desde 2005, a Military Profile Resources Inc., uma companhia militar privada internacional com sede nos Estados Unidos, trabalhou na Guiné Equatorial para treinar as forças policiais em práticas adequadas de direitos humanos. Em 2006, a então secretária de Estado americana Condoleezza Rice saudou Obiang como um bom amigo, apesar das críticas relativas aos direitos humanos e liberdades civis. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional celebrou um memorando de entendimento com Obiang em abril de 2006 para estabelecer um fundo de desenvolvimento social no país com a implantação de projetos nas áreas de saúde, educação, assuntos da mulher e do meio ambiente. Isto é a prova que o governo dos Estados Unidos só pensa nele quando o assunto é posicionamento estratégico global, capaz de apoiar regimes com alto índice de violação de direitos humanos, mesmo sendo um defensor aguerrido quando o assunto é liberdade civil e política. A Transparência Internacional colocou a Guiné Equatorial no top 12 da sua lista dos estados corruptos, rejeitando as vozes internacionais que exigem mais transparência. Obiang por muito tempo considerou que as receitas do petróleo são um segredo do Estado. O grupo de defesa Global Witness tem feito lobbies nos Estados Unidos para atuar contra o filho de Obiang, o Teodoro, que é o vice-presidente e um ministro do governo. Ele diz que não há provas credíveis de que ele gastou milhões de dólares para
comprar uma mansão em Malibu, na Califórnia, e um jato particular com recursos adquiridos de forma corrupta. O que você acha deste vídeo? Deixa aí nos comentários e aproveita a oportunidade para deixar mais sugestões de conteúdos aqui no canal. Nos despedimos com a promessa de trazer mais conteúdos aqui no canal.